Jesus nos amou de tal maneira para fazer tudo isso, e nós não conseguimos muitas vezes amá-lo de tal maneira para carregar nossa cruz e segui-lo. A palavra vai dizer que Jesus se despiu de toda a sua glória, e ele se fez homem, e ele nasceu de uma virgem, a Maria, para morrer por nós. Aleluia! E eu faço uma pergunta para a igreja: será que foi fácil para Jesus nos amar dessa tal maneira? Não foi fácil para Jesus nos amar dessa tal maneira. Jesus ele teve que sofrer. Jesus ele teve que sofrer por nós, porque ainda no ventre de Maria, Jesus ele foi perseguido e tentaram matar ele. Ainda no ventre, antes de nascer, Jesus ele já foi perseguido por nos amar dessa tal maneira. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E por conta disso, o Rei da Glória, Jesus, teve que nascer uma manjedoura. Será que foi fácil para Jesus nos amar dessa tal maneira? Mas em nenhum momento a palavra de Deus fala que o amor dele por nós se esfriou. Ele, o Rei da Glória, teve que nascer numa manjedoura, um local onde se coloca comida para os animais. O Rei da Glória nasceu lá por nos amar de tal maneira, por te amar de tal maneira. E por nos amar de tal maneira, ele foi rejeitado pelos seus irmãos na Galileia, pelos seus próprios irmãos de sangue. Ele foi rejeitado. Ele teve que suportar a rejeição por te amar de tal maneira, por me amar de tal maneira. Em Mateus 12, no versículo 22 a 23, Jesus ele curou um endemoniado que não conseguia nem falar, nem enxergar. Jesus curou ele. Mas sabe o que os fariseus acusaram ele? Falaram que ele fez isso em nome do príncipe dos demônios. O príncipe da paz foi chamado de endemoniado por te amar de tal maneira, por nos amar de tal maneira. Ele sofreu calúnias por nos amar. Não foi fácil para Jesus nos amar de tal maneira. Você vai entender tudo isso que eu estou pregando, que eu estou falando logo. E por nos amar de tal maneira, também no Mateus 26:40, os discípulos, nesse momento aqui, os discípulos não conseguiram orar com Jesus nem por uma hora, quando Jesus mais precisava de alguém, quando Jesus estava passando pela aflição, porque estava chegando o momento dele cumprir a missão dele ir para a cruz. E quando ele foi olhar, os discípulos estavam dormindo. Ele falou: vocês não conseguem orar comigo nem uma hora, eu preciso de vocês. Mas por nos amar de tal maneira, ele teve que passar por isso sozinho. Ele, Deus, e muita aflição e angústia. Mas em nenhum momento a palavra vai dizer que o amor dele se esfriou, que o amor dele por nós se esfriou. E Mateus 26:50 vai dizer que Judas traz Jesus por 30 moedas. Judas, aquele que Jesus chamou de amigo, o traiu. Jesus ele sofreu traição por nos amar dessa tal maneira. Ele sofreu traição, mas em nenhum momento disse que o amor dele se esfriou por nós. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz que Jesus ele foi levado. A palavra de Deus diz que o Rei da Glória, por nos amar dessa tal maneira, recebeu uma coroa de espinhos. A palavra de Deus vai dizer que ele foi esbofeteado na cara, que bateram nele com um pedaço de pau, porque ele nos amou dessa tal maneira, e nem as agressões, nem a traição, nem as blasfêmias, nem o julgamento, nem os horários todos fez o amor de Jesus esfriar por nós, nem o chicote nas costas dele fez o amor dele se esfriar por nós, nem o sangue derramado naquele caminho até o Calvário fez o amor dele se esfriar por nós. Aleluia, Jesus. Nem um momento, nem quando ele estava naquela cruz e todo o pecado veio sobre ele, e o Senhor, que é santo, o Pai, se afastou dele naquele momento, e ele disse: Senhor, por que me deixaste? Nem naquele momento o amor dele se esfriou por nós, nem o silêncio de Deus impediu Jesus de falar: está consumado. Nem isso impediu Jesus de falar: está consumado. Nem
início de Jesus de nos amar, de olhar para aqueles que o crucificaram e falar: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E sabe o que o Senhor me mostra muito? As pessoas desistindo de Jesus por nada. As pessoas desistindo da igreja por nada. Olha o que Jesus sofreu por cada um de nós. E as pessoas não querem carregar a cruz dela por amor a Ele. Jesus nos amou de tal maneira para fazer tudo isso. E nós não conseguimos muitas vezes amá-lo de tal maneira para carregar nossa cruz e segui-lo. Nós não merecíamos nada. Ele merece tudo. Toda honra, toda a glória. E as pessoas, elas simplesmente viram as costas para Jesus. Elas simplesmente viram as costas para a igreja. Porque elas não querem negar a si mesmas. Isso é triste. Porque está se cumprindo o que a palavra diz: que o amor de muitos se esfriaria.